Este é o Conexão Futura, ao vivo aqui pelo canal Futura e também pelo nosso blog. É cada vez mais comum a tecnologia estar atrelada à educação. A sala de aula vai ganhando computadores, as aulas vão recebendo apoio de programas desenvolvidos especialmente para o ensino. E os alunos vão interagindo, aprendendo e se divertindo, por que não? Os professores que estão no meio de campo dessa história estão correndo contra o tempo para se modernizarem, reciclarem as formas de ensinar, de propor, de entenderem como anda a geração que nasceu achando normal acessar, por exemplo, a Biblioteca Nacional ou fazer um tour virtual pelo Museu do Louvre, da França. A aprendizagem ganhou muitos outros caminhos. O problema é que nesse casamento entre educação e tecnologia, nem tudo é mil maravilhas. Às vezes, os professores não estão treinados, os cursos não são adaptados, os programas não rodam, os alunos se perdem, o conteúdo simplesmente não consegue chegar ao seu fim. Efetivamente, pensando em um país com tantas diferenças, é possível integrar a educação e a tecnologia? Quais são os tão discutidos caminhos novos? A partir de agora, nós iremos botar a colher nessa relação. Para isso, chamamos, com licença, o André. Pode filmar o André, exatamente. Chamamos o André, que é coordenador do projeto GCRIP. E também a Rosa Maria da Costa, que é professora da UERJ. Você, claro, pode participar desse programa de duas maneiras. Pelo nosso Twitter, o @Canal Futura, ou pelo nosso telefone que está na sua tela agora. Muito boa tarde, tudo bem, Rosa? Tudo bem. Tudo bem, André? Tudo certinho, obrigado. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Eu quero saber, Rosa, um diagnóstico da relação entre tecnologia e educação quando a gente pensa num país tão extenso como o nosso. Tecnologia e educação aqui no Brasil ainda está nos seus primórdios, vamos dizer assim. Essa integração nas escolas ainda, apesar de já ter avançado muito nos últimos anos, a gente ainda vê alguns entraves, algumas dificuldades acontecendo, tanto por falta de apoio tecnológico, por falta de apoio dos governos, né, das instituições governamentais que cuidam das escolas, assim como falta ainda preparo de muitos professores, né, coragem de enfrentar esse desafio, já que hoje isso é um grande desafio porque os alunos muitas vezes sabem muito mais do que os professores. E isso causa um certo temor, né? Então, os professores, e cria uma certa relação de bola de neve, né? Eles têm medo e aí acabam não se preparando, mas eu acho que a gente está num caminho de mudanças, eu vejo isso, as iniciativas do governo crescem a cada dia, e não só na questão de introdução das tecnologias nas escolas, mas também da preparação dos professores. Hoje temos vários cursos disponíveis, o governo tem investido muito na formação de pessoas capazes, né, de profissionais capazes de lidar com essa realidade que a gente está, né, conhecendo e enfrentando agora, da tecnologia invadindo os lares. Então, a cobrança dos alunos é muito grande hoje em dia, né, a gente não consegue vislumbrar uma escola afastada desse mundo tecnológico. Então, eu acho que esse movimento, né, essas iniciativas do próprio governo, com a criação de cursos à distância, vai diminuir esse abismo que a gente tem hoje, né, essa realidade que a gente tem hoje. A gente pensa na escola, André Brandão, e vem à cabeça, historicamente, uma questão mais institucional, mais séria. As escolas estão se adaptando a essa realidade multimídia? Olha, eu sou o coordenador do projeto GCRIP e tive a oportunidade de fazer algumas visitas em algumas instituições, tanto públicas como privadas, né, e escolas e também APAES, e pude ver que ainda é um caminho muito longo a ser trilhado, né. Por exemplo, o próprio jogo, o GCRIP, em algumas instituições eu simplesmente não consegui deixar o software rodar, devido à precariedade. O que é o GCRIP? O GCRIP é o jogo de estímulo a crianças com síndrome de Down, e a gente estimula crianças com síndrome de Down em idade pré-escolar. Ele foi o primeiro nesse sentido que se tem conhecimento. E então, voltando à questão de estrutura, para colocar a rodar, muitas vezes não foi possível rodar o jogo pela questão da estrutura, e também algumas vezes falta profissionais qualificados com a ciência de como deve lidar com diferentes tipos de necessidades especiais que os alunos
precisam. Você está falando de GCRIP, eu quero colocar no ar o site www.gcrip.com. Você aqui encontra toda a informação sobre o projeto. Quer falar alguma coisa sobre o site, André? Eu quero falar assim, além do... O jogo está disponível para download tanto para Windows como Mac, ele está gratuitamente. E além de português, ele está disponível em espanhol, inglês, alemão e turco. Isso foi devido a uma oportunidade que eu tive de fazer um intercâmbio no exterior e pessoas se interessaram em fazer diferentes idiomas, versões para diferentes idiomas do jogo. Ótimo. Rosa, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Enquanto você falava, fiquei imaginando. A tecnologia, ela acaba sendo tratada como uma ferramenta ou como um meio de educação? Hoje ela ainda é uma ferramenta, ela não é integrada no currículo. A gente precisava ter uma integração maior da sala de aula com a questão da tecnologia, né? Com os aplicativos, com a internet, com as redes sociais, por que não? Mas hoje isso é uma coisa completamente dissociada. O professor que quer usar um laboratório de informática fala assim, agora nós vamos para o laboratório. E muitas vezes as atividades, a capacidade do laboratório não tem rede, por exemplo. Então, o que ele vai fazer hoje sem rede? Né? A escola até tem bons computadores, mas não tem rede. Então, tem que ter jogos, aplicativos para trabalhar ali em sala de aula. E aí esbarra muitas vezes, né, no preparo, no apoio tecnológico até que esse profissional, que esse professor vai receber, né, de problemas que dá mesmo na hora, o computador trava e começa a aula a ficar tão tumultuada e os alunos agitados e, né, a gente tem vários ainda detalhezinhos assim para conseguir realmente que essa coisa se integre, né? Eu fico pensando que muitas das vezes as escolas e os cursos que possibilitam o contato com a informática, com o computador, acabam priorizando a máquina ao conhecimento. Isso é real, André? Isso acontece? Olha, acredito que sim, porque, como eu estava falando, uma das oportunidades que eu tive de visitar uma escola pública, uma professora que eu julgo como uma heroína, ela tinha crianças com diferentes necessidades especiais numa mesma sala de aula. Então, com deficiência visual, com paralisia cerebral, com algum tipo de problema motor, e todas numa mesma sala de aula. Isso era um problema e ela era uma só. Então, se ela tivesse qualquer problema de saúde, de alguma forma, ou pessoal, isso poderia comprometer os alunos com necessidades especiais num dia ou num determinado período de tempo que a professora tivesse com algum problema. Uhum. Então, ainda há muito investimento a ser feito em termos de pessoal. Né? Eu, com essa questão de redes sociais, eu venho de uma família que vem de estudo acadêmico, eu tive a oportunidade de estudar na Grã-Bretanha por 8 meses, em 1989, e já havia computadores em sala de aula naquela época. E o Brasil ainda não atingiu o nível de formação de professores e de equipamentos que em 1989 a Grã-Bretanha já tinha. Então, por isso que eu bato na tecla que ainda há muito a ser feito na questão tanto de pessoal como de equipamentos. Mas quando a gente fala do Brasil, que tem diferenças financeiras gigantescas, é um país imenso, com quase 200 milhões de habitantes, é possível atrelar tecnologia e educação em cada bolsão desse país, em cada recanto dele? Eu acho que a gente tem que tentar. Acho que a gente tem que começar a fazer, né, aplicar e ver resultados. E aí essa coisa vai se difundindo, né? Eu acho que os exemplos são importantes. Se deu certo aqui, pode dar certo ali. Então eu acho que o importante é ter essas iniciativas, é começar. Já está. Eu acho que esse quadro já está, né, se delineando. A gente já vê muitas iniciativas e muitos estados que se destacam aqui no Brasil. A gente tem no Nordeste, por exemplo, o Ceará é um estado assim, exemplo em termos de difusão de tecnologia, de difusão de projetos em pequenas cidades do interior. E os resultados sempre são fantásticos, são muito animadores. Então eu acho que dá sim para fazer, basta ter vontade política e
dar essa infraestrutura, dar essa preparação para os professores, para o corpo técnico que compõe a grande rede, né, escolar dos estados, eu acho que é possível. André, muitos jogos são produzidos para esse público. Eles estão conseguindo atrair a curiosidade da molecada? Acredito que sim. Eu acredito que eu também tenho oportunidade de ir em alguns eventos, assim como a Rosa deve ir em alguns eventos que tem a divulgação de jogos educativos, né? Mas o jogo ele tem essa questão da diversão, né? E a criança ela tem que, o estudante, o aluno, ele tem que aprender se divertindo. Então um enfoque bastante na diversão seria algo que iria acrescentar muito em sala de aula, não como substituto ao professor, claro que não, mas como uma ferramenta adicional para auxiliar a escola, o professor, os profissionais da educação como uma ferramenta de aprendizagem. Agora, os professores estão afim disso ou não? Eles estão com vontade, eles estão querendo que o computador faça parte da aula dele ou não? Está havendo resistência? Rosa? Não, eu acho que estão. A procura para os cursos à distância que eu tenho participado nos últimos anos é muito grande mesmo. O interesse é muito grande e é interessante você ver a evolução desses profissionais durante o curso e a empolgação deles com os resultados, porque geralmente eles têm que fazer alguma experiência, escrever um trabalho de final de curso que tem alguma experiência prática de utilização das tecnologias dentro do contexto dos cursos que eles trabalham, das disciplinas que eles ministram, e os resultados são sempre assim, eu fico emocionada cada vez que eu vou participar das bancas de trabalhos de final de curso, desses cursos de especialização. Então, é muito gratificante a gente participar num curso desse e ver os resultados e ver a empolgação dos profissionais no final, né, e o resultado que eles têm com os alunos, né? Então, esse retorno vem, né, para eles com os resultados dos alunos e para a gente que trabalha nos cursos com os relatos que eles fazem durante as apresentações dos trabalhos finais. Lendo para essa entrevista, eu vi que muitos professores querem, definitivamente, mas não sabem como se reciclar. Você acha que está faltando, essa pergunta é para os dois, tá? Acho que está faltando incentivo público, incentivo governamental para que isso aconteça? Para essa reciclagem do conhecimento? Rosa? Não, eu acho que hoje nós temos os cursos à distância que mas nem todo mundo tem condição financeira de se inscrever. Não, são gratuitos, são oferecidos... São gratuitos. Pela Universidade Aberta do Brasil, aqui no Rio de Janeiro nós temos o consórcio C10, mas em outros estados também tem outras iniciativas e são cursos completamente sem pagamento e tem uma seleção inicial hoje em dia, porque a procura é muito grande e eles são distribuídos em vários estados, em várias cidades, principalmente esses cursos que eu venho atuando da região sudeste. A gente tem tido uma oferta muito grande de vagas nos últimos anos. Eu estou trabalhando já tem uns 5 anos nesses cursos e a oferta tem sempre crescido e a demanda também crescido junto, acompanhado. E o interessante é ver que esses profissionais que se formam nesses cursos, eles se tornam disseminadores. Então, alguém de um colégio faz o curso, logo em seguida, vários colegas deles vêm procurar o curso e fazem o curso também. Então, a gente vê que essa coisa, né, vai começando vai se difundindo, a difundir, né? Pergunta. Pedro Generoso Teixeira, obrigado, Pedro, aqui do Rio de Janeiro. Para o André, por que a geração mais antiga encontra dificuldade em ligar o computador? Já que houve alguns estudos sobre esse mecanismo, está correta essa abordagem? Pode explicar esse método? Vou responder baseado unicamente em opinião, né? As gerações mais antigas devem enfrentar algum tipo de resistência por, de repente, ter tido uma educação de extrema qualidade sem a tecnologia no passado, né? Mas hoje o nosso contexto não é mais esse. Nós temos as ferramentas tecnológicas que podem ajudar ainda mais isso. Então, eu me considero já um pouco mais antigo e eu sou de uma geração que muita gente aprendeu a ler, pelo menos em inglês, jogando, né? Então, eu acredito que mesmo que a intenção do jogo não seja educacional, muitas vezes acaba ensinando a pessoa de alguma forma. O que você jogava? Olha,
Meu preferido era o FIFA, né? Você torce para qual time? Pro Internacional de Porto Alegre. O Internacional de Porto Alegre. A torcida do Grêmio deve estar super feliz nesse momento, né? Olha, o Cristiano Rickziegel bateu um papo com o Marcos Bullar, que é simplesmente um dos cientistas de computação do Google. Tá super afim, o papo foi sobre a relação entre educação e tecnologia. Vamos ver. Muito bem, já que o nosso bate-papo hoje é sobre tecnologia, a gente vai diretamente agora para Londres conversar com o Marcos Bullar, que é brasileiro e trabalha lá numa das sedes dessa empresa que é tão importante aí para o mundo da tecnologia mundialmente. Tudo bom, Marcos? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo certo. Então conta pra gente um pouquinho, você como brasileiro está aí trabalhando no Google, em Londres, qual foi a sua trajetória, qual caminho você percorreu até chegar à posição que você ocupa atualmente? Beleza. Bom, meu nome é Marcos Bullar, eu fiz ciência da computação na Unicamp, entrei em 95, me formei em 1998 em Campinas. Depois disso eu trabalhei em algumas empresas ali em Campinas mesmo, e eventualmente eu comecei a trabalhar com jogos para celular. E aí ocorreram alguns problemas com a empresa, aí eu tive que procurar emprego e eu conheci algumas pessoas, isso a gente está falando de 2004, então bem antes do iPhone, bem antes desses telefones modernos. E aí eu conheci algumas empresas, tinha alguns colegas por fóruns de internet e tal, e uma dessas empresas era baseada aqui em Londres, eles estavam procurando programadores, e aí como eu tinha uma posição online, as pessoas me conheciam desses fóruns, ele acabou me oferecendo um emprego e depois de algumas entrevistas eu vim parar aqui em Londres como programador de jogos para celular. Aí eu fiquei nessa empresa cerca de 1 ano aproximadamente. Aí o Google, que era uma empresa, essa empresa era uma empresa pequena, era um estúdio de jogos, né? E aí o Google abriu o escritório deles para desenvolvimento de celular aqui em Londres. E aí casou as coisas perfeitamente, eu apliquei para eles, depois de um enorme processo de entrevistas, cerca de uns 15 ou 20 entrevistas. Eventualmente eu fui contratado pelo Google em 2006 e estou aqui desde então. Muito bacana. Então você teve toda a sua formação estudando aqui no Brasil e eu pergunto a você, existe um potencial muito grande de crescimento, ainda mais para essa área de tecnologia, de desenvolvimento de jogos e aplicativos. Como o Brasil é visto no exterior em relação a isso, como um país produtor de tecnologia, Marcos? Pois eu tenho vários colegas, tem um colega da minha turma que trabalha aqui no Google também, ele trabalha no escritório na Califórnia, tenho vários colegas outros colegas de outras turmas de faculdade trabalhando no escritório do Google em Belo Horizonte, tem um colega também trabalhando no escritório nosso em Paris. Então, a formação brasileira é muito bem vista, tem muitos brasileiros por aí fazendo coisas muito boas, mas ainda tem bastante que evoluir, né? Tem bastante para evoluir também, né? Internacionalmente a gente sabe que o país ainda não produz tanto quanto poderia produzir em relação a novos aplicativos e novos jogos, né? Exato, tá evoluindo bastante, tem uma evolução nos últimos anos fenomenal, mas ainda tem muito espaço para crescer. E a competição é cada vez mais acirrada, né? Porque a gente está competindo aí contra a Índia, contra a China, contra a Rússia, que tem escolas excepcionais e tem uma história excepcional também nessa área de tecnologia, né? E a gente está chegando muito mais recentemente. Marcos, para a gente encerrar, quero ouvir de você um pouco que trabalha com tecnologia, já trabalhou com o desenvolvimento de jogos. Como você vê o potencial que esses jogos, videogames comuns ou mesmo aplicativos para celular ou tablets, o potencial que esse tipo de tecnologia tem para ser usada na educação, dentro de sala de aula ou formação de jovens e professores? Tem um potencial enorme, né? O grande problema que eu vejo é a constante reciclagem e acesso à tecnologia por parte dos professores e dos alunos e mudar um pouco a mentalidade. Os professores têm que perceber que eles também têm muito o que aprender e aprender com essa geração nova, né? Com essas crianças que já nascem com um tablet. Então, o ensino moderno, eu acho que é uma coisa de mão dupla. O professor ensina e aprende ao mesmo tempo e aí expande isso para as outras turmas. Mas tem um potencial enorme. Eu acho que o futuro tem muitas coisas interessantes para todo mundo nessa área.
Então tá certo. Marcos Bulach, muito obrigado por ter atendido nossa ligação, ter falado com Conexão Futura diretamente de Londres. Você, cientista da computação do Google. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, até logo, obrigado. Estamos de volta. Obrigado, Cris. Obrigado, Marcos. Fiquei impressionado com uma frase dele, na questão de pensar nos jogos mundialmente. Ele falou da Rússia, ele falou da produção em Londres, em Paris. A gente sofre isso também na escola, a gente tem essa possibilidade, sofrer não é o melhor verbo, a gente tem essa possibilidade nas escolas de utilizar jogos que são internacionais? Nas escolas eu ainda não vi isso acontecer, né? A minha tentativa com o GCRIP é tentar possibilitar para diversos idiomas um produto nacional, um produto brasileiro que possa começar esse tipo de coisa. Mas eu particularmente, a minha experiência não mostra... Fica restrito aqui ao Brasil. Exatamente. Rosa concorda? Acha que é possível trazer um jogo russo para se adaptar à nossa realidade, ou a cultura é muito diferente e impossibilita? Eu acho que dá para trazer. Eu também não conheço assim, jogos russos, mas eu acho que dá. Mas a gente, em geral, tem utilizado mais aplicativos desenvolvidos em pequena escala aqui dentro do Brasil, né? Pequenos objetos de aprendizagem. As escolas têm explorado isso, que há grupos no Brasil desenvolvendo vários tipos de tecnologia para apoiar a educação. E esses softwares se chamam, em geral, objetos de aprendizagem, né? E o governo tem um repositório, um grande repositório nacional desses objetos de aprendizagem, desses programas, desses softwares, e os alunos têm podido acessar, são jogos para aprender química, aprender física, simular processos que muitas vezes são complicados de serem desenvolvidos na sala de aula, pequenos aplicativos usando realidade virtual, 3D, para estimular a aprendizagem, para integrar, né, realmente aquilo que a gente lê nos livros com aquilo que a gente pode vivenciar na vida real, mas que muitas vezes é perigoso. Então a gente usa esses aplicativos para fazer essas simulações ou para visualizar processos que são imperceptíveis a olho nu. A gente tem esses grandes repositórios com esses tipos de softwares que são desenvolvidos aqui no Brasil. Muitos. A próxima linhagem de jogos, vamos falar assim, ela está ligada à mobilidade, André? Trabalhando muito a mobilidade? Tem muito. Hoje em dia, tá, assim, até eu me refiro aos telefones, smartphones, né, celulares espertos, né, que dão uma possibilidade muito grande de ter uma grande quantidade de jogos sendo executados. Claro que ainda falta um incentivo aqui nacional para uma maior quantidade de desenvolvimento de jogos com qualidade, com um incentivo financeiro, né? Um jogo hoje em dia internacional, por isso que eu falei que acho mais difícil, um jogo americano de grande escala, de vendas, tem um investimento de milhões de dólares. E eu não vi ainda um jogo nacional com milhões de reais sendo investidos, né? Principalmente ainda na questão de educação. Então, acho que está faltando... Oi? Há uma miopia nesse investimento brasileiro? Talvez ainda não foi mostrado para a pessoa certa enxergar que jogos ainda é um tipo de mercado a ser investido, jogos educacionais e com uma questão financeira forte, né? Isso poderia ser feito numa parceria público-privada ou um maior incentivo da indústria privada, colocar verba em softwares educacionais, de repente deixar de pagar algum tipo de imposto para poder favorecer esse tipo de investimento, porque é muito importante ainda e tem que ser feito ainda no Brasil. André, muito obrigado pela sua participação. Eu vou dar mais uma vez o site www.gcrip.com. No site você encontra todas as informações do projeto, o jogo, a possibilidade de baixá-lo. Obrigado. Rosa, para a gente terminar esse bate-papo que voou, infelizmente passa muito rápido esse tempo, digo o seguinte: quando o professor sabe de tecnologia, o aluno se sente como? Eu acho que o aluno é um privilegiado quando o professor sabe de tecnologia, porque ele vai
realmente poder explorar o que está disponível e muitas vezes com pouca capacidade, um laboratório, o professor consegue fazer um milagre ali e alcançar objetivos limitados, mas que são de grande valia para o aprendizado do aluno. Obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Termino esse Conexão Futura esperando que a relação entre tecnologia e educação seja a melhor possível. Obrigado pela sua companhia, pela sua parceria, pelas perguntas enviadas e pelos comentários também. A gente se vê. Tchau, tchau.